Dólar valorizado e safra de grãos cheia. Esses dois fatores somados a um cenário de incertezas criam grandes desafios para os produtores rurais no sentido de protegerem as margens de lucro. E para entender melhor como esses fatores econômicos afetam o campo e quais estratégias podem ajudar a mitigar os riscos, eu vou conversar agora com o Henrique Manzi, que é o Country Manager da Beyond Agro. Tudo bem, Henrico? Bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Um prazer estar batendo um papo aqui com vocês essa tarde. Ótimo. Henrico, temos visto o dólar perder força desde a semana passada, mas a moeda, ela segue em patamares elevados. Como é que esse cenário está impactando nos custos de produção de toda a nossa agropecuária? Perfeito. Na verdade, o dólar das duas últimas semanas ele acabou sofrendo bastante com ruídos e incertezas externas. A gente acaba tendo nossa cota de responsabilidade por conta do fiscal aqui no Brasil, mas as últimas 2 semanas foram quase todas aí motivadas por itens externos para uma volatilidade bastante grande. Do lado do produtor, isso acaba trazendo bastante incerteza, principalmente por parte dos custos que estão ligados ao dólar, né? Então, quando você fala de matéria-prima importada, seja para fertilizantes, defensivos em geral, para a grande maioria dos insumos da soja já estavam comprados, mas quando você olha as novas importações, você encontra insumos com preços em recuperação, eles estão ficando mais altos, ao mesmo tempo, patamares mais elevados, começam a ficar de olho nesse movimento da taxa de câmbio, é bastante importante, porque ele vai afetar diretamente o custo de produção que está sendo formado para a lavoura do ano que vem. Tá certo. E com a previsão de safras robustas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, como é que você avalia o impacto, né, desse aumento, né, global dos grãos e o mercado também de competitividade dos produtores brasileiros? Excelente, Priscila. Na verdade, acho que a pergunta que a gente mais recebe nesse momento é: soja, basicamente, e milho caíram bastante, tem espaço para cair mais, dólar subiu bastante, tem espaço para subir mais. Quando a gente começa a olhar esses dois fatores um pouco separados, os grãos em geral têm sofrido bastante com oferta bastante abundante em todo o mundo. A gente vem de safras com um pouco de problema nos Estados Unidos, aqui no Brasil, mas os números que começaram a sair da safra americana agora são super positivos. Você tem área plantada, o clima tem ajudado bastante o desenvolvimento dessas lavouras e, no geral, quando começa a se falar da safra americana, que vai ser colhida dentro de poucos meses, a gente já está olhando quase que uma safra recorde para lá. Então, você veio de safras prejudicadas, o produtor viu o mundo começar a corrigir preços porque os estoques estavam, de certa maneira, já abundantes, mesmo com quebra de safra, e agora a gente entra com os Estados Unidos sem grandes problemas no radar para começar a esboçar qualquer reação de preço e uma safra inteira brasileira e sul-americana para ser plantada pela frente. Se a gente seguir a tendência normal dos plantios que a América do Sul deveria ter, o Brasil, ano passado, sofreu bastante com uma quebra de safra. Perdemos aí mais de 10 milhões de toneladas. Para a safra que vem, se a gente planta a mesma área, a gente deveria retornar esses 10 milhões para a oferta global. Ao mesmo tempo que Estados Unidos está voltando de 113 milhões de toneladas para 124 e a demanda chinesa vai encontrando suas dificuldades para conseguir absorver tudo que está sendo produzido. Então, quando você coloca na balança, o conceito por trás de tudo isso está sobrando produto por todos os lugares do mundo. E para o comprador que está do outro lado, que já não está com sua economia muito pujante, já não está conseguindo absorver tudo isso, ele escolhe, de certa maneira, o tempo no qual ele vai tomar tudo isso. E aí os estoques finais globais começam a ficar bastante folgados. Isso para o produtor é muito ruim, porque de um lado ele vai encontrar o dólar mais forte, que ajuda no preço da commodity, mas pesa no custo de produção, mas ele vai encontrar as commodities em si bastante pressionadas por esse cenário de oferta abundante no mundo. Agora, diante de tudo isso que você está trazendo aqui para a gente, para a nossa audiência, né, quais são as principais estratégias que podem ser adotadas para conseguir mitigar esses riscos financeiros
decorrentes dessa flutuação do dólar e também das commodities? Excelente pergunta, Priscila. No final, a gente poderia estar falando de instrumentos super, nem vou falar sofisticados, mas instrumentos financeiros para você poder fazer hedge cambial das suas exposições, explorar momentos em que o dólar está com volatilidade e preços um pouco mais altos, mas eu iria para o super básico, vamos falar, a essência da precificação dos grãos do produtor. Quais são aqueles componentes do preço que estão diretamente conectados com a taxa de dólar? Grande parte dos custos diretos do produtor para sua produção, os custos da fazenda e principalmente frete e logística, que acabam sendo muito impactados por um dólar mais forte. Esse custo reduz porque ele é precificado em reais e para conversão disso em dólar ele fica mais baixo. Tentar conversar aí com os seus compradores da região para precificar pelo menos esse componente quando o dólar dá uma estressada. O prêmio e o Chicago, que são outros dois componentes desse preço, acabam estando mais conectados com a oferta e demanda pura. Então, a gente ainda tem a safra brasileira e sul-americana inteira pela frente. Agora, com o câmbio mais alto, explorar essas alternativas de componentizar esse preço em diferentes componentes, explorar o que está caro e segurar um pouco aquele que, de certa maneira, tem espaço para recuperar, acaba sendo a estratégia mais básica. Para aquele produtor que já está um pouco mais avançado, você consegue lançar mão aí de instrumentos financeiros, não só de hedge cambial, mas de proteção, de aproveitamento de altas, para você explorar cenários futuros. Mas, no geral, o produtor deveria estar olhando muito de perto os custos logísticos, porque tem influência direta do câmbio, ao mesmo tempo que, com uma safra grande, acaba que você depende dessa logística bem travada. Henrico, muito obrigado. Gostei da expressão quando o dólar estressar, que é bem isso, né? Até o dólar estressa. Obrigada, viu, pela sua participação. Excelente tarde para você. Até uma próxima. Obrigado, igualmente, Priscila.